Sabiam que alguns dos comportamentos que o gato exibe na vida adulta pode ter a ver com o que ele aprendeu ali na infância dele? Aliás, com o que ele aprendeu ou o que ele não aprendeu, com o que ele foi exposto ou não foi exposto, que ambiente, de onde ele veio. Tudo isso pode refletir muito nos hábitos e nas condutas comportamentais do nosso gato, que está ali com a gente hoje. É por isso que tem alguns comportamentos que a gente observa desde sempre, a gente fala, meu, da onde que veio isso? Por que ele é assim? Pode ser, claro, reflexo do que está acontecendo hoje, ali no ambiente que ele está hoje? Sim, com certeza. Tudo tem que ser observado. Mas pode ser, sim, reflexo de um aprendizado, de algo de lá de trás. Esse é um tema que eu resolvi trazer porque muitas coisas a gente não entende dos nossos gatos e às vezes eles são mal interpretados, são julgados, são vistos como os vilões da história e, na verdade, a gente tem que entender um pouquinho, se pôr no lugar dele, né? O que esse gato passou para ele ser o que ele é hoje? E a gente não para pensar nisso. Então vamos pensar nisso hoje. Então é o seguinte, o gato, gente, a partir da segunda semana de vida dele até o quarto mês de vida, aproximadamente, esse período do gato, esse período é mágico. É mágico e não é. Porque é nesse período que ele precisa ter o máximo de experiências positivas na vida dele. É onde ele precisa ser realmente preparado para a vida adulta. E como que ocorre esse preparo? A primeira coisa é que ele precisa ficar com a mãezinha e com os irmãozinhos dele. Por isso que tem todo esse apelo de que os gatos não podem ser doados antes de 90 dias. É 90, tá? Eu sei que tem gente que fala menos, fala 60, 45, mas é 90, tá? 3 meses. 3 meses para ele aprender a conviver com os irmãos, para ele aprender a dosar ali a sua força, para ele aprender a brincar, para ele desenvolver as suas habilidades de caça, de espécie, aprender a se defender, aprender o que ele pode dar, o que ele pode receber, estabelecer esses limites, estabelecer vínculos, vínculo com a mãe, vínculo com você, né? Então, assim, toda essa aprender tanta coisa para o gato que é importante para ele nesse momento de convivência com os semelhantes da sua espécie, sabe? De observação, ele vai observar muito, ele vai memorizar muito. E tudo que ele aprender nessa fase vai ser acessado quando ele estiver adulto, né? Então, mediante a gatilhos, mediante as situações novas, ele pode sim acessar. Opa, aprendi isso lá atrás. E aí ele acessa. Então, se ele teve uma experiência ruim, ele vai acessar e vai ter uma reação ruim, né? Então, por isso que é tão importante, gente. Às vezes a gente fala, eu quero um filhotinho. Mas será que você realmente está pronto para um filhote? Você sabe como que é? Qual a melhor forma de ter um filhote? Será que você sabe como que vai ser esse filhote? Muito pensamento acelerado. Então, às vezes a gente tem essa sensação de que o filhote é melhor, ele é mais fácil, né? Não, tudo bem. Para algumas coisas, vamos lá, né? Dá para você moldar ele, mas como é que você vai moldar ele, né? E se ele tivesse sido separado da mãe muito precocemente, será que você está pronto para o que esse filhote pode apresentar? Se você pegou esse filhote da rua desnutrido, sob uma condição que você nem sabe o que foi, como que será esse adulto? O que ele vai se tornar? Pensando em todos os traumas que ele passou, o que pode ser? O que vai ser dele? Então, gente, essa fase, vamos supor que você está com um filhotinho em casa, essa é a fase onde você tem que expor ele ao máximo de experiências positivas possíveis, tá? Para ele criar essas memórias positivas. Então, é a fase onde se você quer um gato que não se estresse tanto diante do veterinário, então você pode levar ele, filhotinho, pequenininho, ao veterinário algumas vezes e recompensá-lo, sabe? Quando você precisar levar ele no veterinário quando ele estiver adulto, talvez não seja tão difícil, não seja tão estressante, não provoque tanta desagrado para ele, né? Então, dentre outras coisas, então um gatinho filhote você pode deixar ele preparado para escovar os dentes, por exemplo, né? Você pode começar massageando a boquinha dele, você pode colocar um petisco na boquinha dele, fazer ele engolir como se fosse um remédio, ele vai ver que tem um gostinho bom, né? E aí quando você precisar colocar um remédio na boca dele lá na idade adulta, ele não vai parecer mais jaguatirica, entendeu? Porque ele já vai estar preparado, ele já viu que era bom,
naquela idade. Oferecer texturas de alimentos diferentes para o gato. Lógico, levando em consideração aquilo que o gato pode comer, claro. Mas algumas frutas ele pode, por exemplo, a gente não oferece. Porque lá, e ele não aceita. O gato tem um paladar extremamente seletivo. Uma, pelo fato dele ser carnívoro estrito, né? Mas também porque ele não foi exposto a algumas coisas lá atrás. Então, talvez, se você expor ele a diferentes texturas, temperaturas de alimentos, talvez seja até mais fácil para você alimentar ele lá na fase adulta. Ele não fique tão seletivo, né? Ou se por um acaso ele te ficar doente e não ter muita vontade de comer, fica mais fácil para você introduzir uma outra coisa para ele comer. Ele vai aceitar uma outra opção de repente com mais facilidade do que outro. Hoje a gente vê gatos renais, é muito comum gatos com problemas renais, que você tem que ficar dando 4, 5, 6 tipos de ração diferente pro gato, porque ele não quer comer nenhuma atrai ele. E aí se ele conseguiu comer uma, fica com aquela pra cima, não pode nem pensar em trocar de ração. Entendeu? Então isso um monte de coisa, gente. Escovação, tem muitos gatos que não gostam de escovação porque não foram ensinados lá atrás. Às vezes a mãezinha não lambeu ele, não teve mãezinha para ensinar isso, entendeu? Então a gente tem que desensibilizar. Tem uma série de coisas que dá para você fazer com o gato para tornar ele um gato mais confiante na vida adulta. Sociabilizar os gatos, que é uma coisa extremamente importante. Você brincar com ele, você deixar que outras pessoas toquem eles também, claro, com cuidado, com segurança, com carinho, sem aquela coisa destrambelhada, né? Sempre assim, né? Com respeito com esse animal. Então tudo isso vai fazer muita diferença na vida dele quando ele estiver adulto. Aí vai ser aquele gato que não vai ligar muito pra ele, tá tranquilo. Tranquilo no ambiente dele, tranquilo com as pessoas que chegam, não vai se afugentar com visita, entendeu? A probabilidade dele ser um gato mais feliz é grande, né? Por conta de tudo que ele aprendeu na infância, de que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Você não morreu quando eu fiz isso, você foi recompensado, entendeu? Então tudo tem que ser feito dessa forma. Então imagina um gato que passou por muitas coisas ruins. Às vezes isso pode se refletir sim na vida adulta de uma forma muito negativa. Então por isso que a gente tem que ter essa empatia, essa solidariedade com o gatinho que tá ali na nossa casa. Entendeu? Ele não faz isso porque ele é traiçoeiro. Ele faz isso porque foi o que ele aprendeu, que era o certo, que era assim que se adapta. É assim que ele se defende. Ué, foi o que ele conseguiu aprender. Então é isso que a gente precisa tentar olhar eles como um bicho, não como um bicho que tem que atender às nossas expectativas. A gente tem que tentar entender ele como um indivíduo. Da onde ele veio, o que ele passou, o que eu posso oferecer para ele, como que eu posso minimizar essas dores dele. Ele faz isso porque ele tem dor. Ele tem uma memória negativa em cima daquilo. Então a gente tem que olhar isso não pelo ângulo de que o gato faz isso porque ele me odeia, porque ele não vai com a minha cara, porque por birra. Isso é nosso. A gente faz isso com os outros. O gato não. O gato não pensa nisso. O gato só quer o melhor. Então assim, então a gente precisa urgente ter esse olhar para a história do gato, tá? E é isso, gente. Então fica aqui o meu recado. Então se vocês encontrarem com alguém que de repente fala isso, que meu gato faz isso, eu dou tudo de bom e do melhor para ele, não sei porque meu gato faz isso, mas não tem nada a ver com você. Ele não faz isso por sua causa, entendeu? Não é pessoal. O gato não tem isso, sabe? Então vamos tentar passar isso adiante, essa mensagem, tá? Vamos tentar passar, porque isso é uma coisa muito comum das pessoas entenderem, julgarem o gato diferente. É muito comum as pessoas julgarem o gato dessa forma, julgarem o gato errado. E, cara, um bicho que passou por tanta coisa que nem ele passou e que às vezes ainda passa, né? Porque às vezes a gente coloca ele dentro de casa e não põe um monte de coisa que ele precisa ter no dia dele, sabe? Enfia ele para fazer exame o tempo inteiro porque a gente quer o melhor, mas assim, ele não entende nada disso. Então, assim, uma confusão na cabeça de um bichinho desse. Ó cá, a carinha. Né, Nio? É difícil, não é? Então a gente tem que entender. A gente tem que entender. Tá bom? Gente, é isso. Fica o meu recado de hoje pra vocês. Então, se vocês quiserem adotar um gatinho filhote, pensem bem. Olha a responsabilidade que vocês estão tendo. Eu acho que gato adulto é melhor. Eu gosto, sabe? Você já conhece, tá moldado, você já sabe muito, né?
como que ele vai se comportar mais ou menos ali dentro da sua rotina. Então, se quiser adotar um gato, adota um gato adulto, de preferência um velhinho, tá? Faço bem aí pra eles. Então é isso. Se inscrevam no canal, pessoal, se vocês não se inscreveram, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, vamos tentar fazer essa informação passar adiante, porque a gente precisa mudar, a gente precisa entender eles melhor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.